Anael comunista. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque isso me lembra uma conversa que eu tive com um aluno meu do terceiro ano do ensino médio, onde ele não estava conseguindo entender o que era socialismo, o que era comunismo. E eu percebi que essa dificuldade dele entender vinha justamente porque esses conceitos já estavam muito estraçalhados pelo fenômeno da pós-verdade, né? Ou seja, gerou-se uma confusão tão grande em cima desses conceitos que hoje em dia as pessoas não conseguem se entender. Elas usam os mesmos termos, mas estão se referindo a coisas diferentes. E aí eu percebi que para fazer ele entender, eu precisava ir por outro caminho. Não dava pelo caminho dos conceitos, o caminho puramente intelectual, um tanto até esotérico, né? Na medida que são poucos os que adentram, assim, numa perspectiva mais intelectualizada da existência. Eu pensei, não, eu vou partir do mundo da vida. E aí eu fiz uma exposição que foi muito interessante e que acho que todos aqui que estão aqui vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre política aqui, sobre crítica do capitalismo. Ora, existe o trabalho e existe a vida, certo? Primeiro ponto, você há de concordar comigo que trabalhar não é viver. Viver é uma coisa, trabalhar é outra. Nós vivemos num mundo onde nós não trabalhamos para viver, nós vivemos para trabalhar. Eu acho que isso é uma realidade muito patente e um tanto não passível de discussão. Nós vivemos para o trabalho e temos pouco tempo para a nossa vida, com a nossa família, com a nossa criação poética, com as nossas obras. Quase não temos tempo para isso. Você percebe, por exemplo, os lugares que oferecem arte na cidade, pouco frequentado, porque quem é que tem tempo para isso, né? E aí você há de concordar comigo que uma sociedade melhor é uma sociedade onde a gente trabalhe menos e viva mais, né? Então esse é o primeiro ponto. Até mesmo se você for uma pessoa conservadora, eu não sei, é claro que você quer trabalhar menos e viver mais com a sua família, né, com seus filhos, né? Então uma mentalidade conservadora acho que não imediatamente se oporia a essa ideia de trabalhar menos e viver mais. Mas aí vem a pergunta, é possível trabalhar menos e viver mais no capitalismo? Bom, se no capitalismo um trabalhador faz o trabalho de três, né, na medida em que o patrão, para poder ter mais lucro, ele não vai contratar três pessoas para fazer três trabalhos, ele vai contratar uma que possa fazer o trabalho de três para que ele possa extrair o lucro dali, não é verdade? Então, se o capitalismo, a produção, existe para o lucro, então é claro que um trabalhador vai fazer o trabalho de três e sempre nós criaremos uma sociedade onde a maioria vai trabalhar menos e viver. Aliás, vai trabalhar mais e viver menos. Então, essa sociedade que a gente quer, de trabalhar menos e viver mais, ela é qualquer coisa. Ela é qualquer coisa que você pode imaginar, menos uma sociedade capitalista, porque o capitalismo, ele prega trabalhar mais e viver menos, porque a finalidade da produção do capitalismo não é a satisfação das necessidades humanas, mas o lucro, né? Então, por exemplo, na era Vargas lá, teve uma superprodução de café, tinham pessoas famintas naquela época que precisavam daquele café. Então, para regular o preço, o que foi que o governo fez? O governo queimou o café, não distribuiu para a população. Ou seja, havia pessoas querendo café, havia o produto querendo café, mas esse produto não chega para elas por quê? Por quê? Do ponto de vista da natureza, isso não faz nenhum sentido. Mas do ponto de vista da sociedade capitalista, faz todo sentido. Porque para manter o preço, eu preciso criar uma necessidade, nem que ela seja artificialmente produzida. Então eu queimo os cafés para criar artificialmente a necessidade do café para que os preços estejam regulados. É possível defender isso? Claro que não. Isso é irracional demais. Eu acho que é por isso que os extraterrestres não falam com a gente. Porque eles devem achar isso uma tamanha irracionalidade. Como assim? Existe produção, existe demanda, mas essa produção não consegue ser pensada para essa demanda. Ou seja, a produção do capitalismo, ela não é para atender às nossas necessidades, ela é para geração de lucro. E como o lucro em tese é infinito, né, porque ele é um acréscimo matemático, a natureza não é infinita, né? E aí nós temos o quê? O capitalismo vai gerar uma crise global ambiental, que é o que já está acontecendo, né, e climática. Então não queria me estender muito sobre esse vídeo, mas é isso. Se você for perguntar para mim, você é comunista? Olha, a ideia do comunismo ainda é uma ideia, a meu ver, marcada por pressupostos da modernidade muito forte, né? E é um ideal para que nós possamos perceber as contradições do presente. Então ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de instrumento para a gente conseguir olhar para as contradições do presente. Então assim, eu não seria um comunista no sentido clássico, no moderno, mas eu sou a favor de uma espécie de talvez socialismo
religioso, de viés religioso. Você vai dizer, como assim o socialismo de viés religioso? É porque eu acho que às vezes o sentimento religioso pode ser o único que talvez vá fazer a gente entender que aqueles que produzem, que são os trabalhadores, não merecem viver na miséria, não merecem viver uma vida indigna. Eles devem ter uma vida digna e a sociedade deve colocar, sim, os interesses da classe trabalhadora acima do interesse do mercado. Porque quem realmente produz é a classe trabalhadora. Então é justo que a sociedade viva para ela. Isso é um socialismo, isso não é um comunismo, no sentido do conceito. Entende isso? E aí, às vezes, eu acho que o sentimento religioso talvez seja o sentimento mais profundo do ser humano, na medida em que, na minha antropologia, o ser humano é um ser essencialmente religioso. Então, não é a questão econômica que vai gerar o socialismo, nem uma teoria do desejo, como alguns filósofos políticos contemporâneos, né? Ou seja, mudar os nossos desejos, né? Reinventar os nossos desejos, que a gente vai construir uma sociedade, vamos dizer assim, mais justa, ou melhor, sei lá, para todos. Talvez seja mais radical ainda, talvez seja o sentimento do significado da nossa relação com a totalidade, na medida que o ser humano é um ser essencialmente religioso. Então, houveram na história, né, a revolta camponesa de Thomas Müntzer, né, foi motivada por questões religiosas, né, e foi uma luta camponesa por melhores condições de vida e de trabalho para os camponeses. Teve aqui no Nordeste, né, Canudos, né, e outras experiências também. E é isso que eu falo, eu acho que o sentimento religioso e o cristianismo, inclusive, é uma religião que tem na sua mensagem, uma potência socialista muito forte, ainda que não um socialismo no sentido moderno do termo, mas um socialismo, talvez um comunitarismo, talvez, enfim, um mundo melhor é possível a partir da mensagem cristã. Eu acho que a esquerda deveria estudar mais a Bíblia e o cristianismo, justamente para poder mostrar para as pessoas essa potência revolucionária da mensagem cristã, uma potência revolucionária em favor da justiça social. Sim, existe isso no cristianismo. Isso é muito patente. Então é isso.